Olá, meu irmão querido, minha irmã, bem-vindo ao nosso podcast Partilha Entre Irmãos aqui da comunidade Bom Pastor. Temos dois irmãos aqui, Padre Antônio José, Laura Beatriz, e temos você aí do outro lado, junto com a gente, partilhando a palavra de Deus, partilhando a vida da igreja, a vida no Espírito. Bem-vindo ao nosso encontro. Tudo bem, Laura? Tudo certinho? Tudo bem, tudo na alegria do Espírito Santo. Padre Antônio, desejo do meu coração, quero falar logo no início, é viver essa quaresma de uma forma muito especial, de todo o coração. Eu creio que por tudo que está acontecendo no mundo, e aqui nesse mundo também, o Senhor quer fazer algo novo. Ele quer que essa quaresma a gente possa viver bem juntinho dele, bem unida a ele. E é isso que eu peço, desejo para cada irmão, para cada irmã. E o Senhor, Padre Antônio. Amém. Então estamos começando a quaresma. Hoje é só o comecinho. Temos aí diversas semanas para caminhar com a igreja em direção à celebração da Páscoa do Senhor. Tempo forte, né? A gente costuma usar essa expressão, a quaresma é um tempo forte, é uma chance que Deus dá pra gente intensificar algumas coisas que são como, a gente poderia chamar, porque esse nome é de fato o que a gente usa, são como exercícios para fortalecer a alma, a comunhão com Deus, não é? Nós sabemos o quanto para a nossa saúde física é necessário que a gente exercite o nosso corpo, nossos músculos, nossos ossos e todo o resto, né? Nossa cuca. Também para a alma, para o espírito, é preciso que a gente exercite. Porque no final das contas, o modo como a gente exercita a nossa alma, o modo como a gente direciona o nosso pensar, de modo especial, o modo como a gente direciona o nosso desejo, isso vai definir como vai ser o nosso interior. Robusto ou frágil, atento a Deus ou disperso. E durante a quaresma a gente tem a chance de intensificar exercícios, práticas que fazem bem para a nossa alma, fortalecem a nossa comunhão com Deus. Esse é o chamado da igreja, né? Eu gostei muito dessa expressão, Padre Antônio. Ela me fez ter uma ideia de uma outra dimensão. Exercícios para fortalecer a minha comunhão com Deus. Significa que, se eu não faço, a minha comunhão com Deus fica meio... Algumas pessoas têm um pouco essa visão, como é que a gente pode dizer? Idealista, não sei, da nossa vida com Deus, dizendo assim, olha, eu não rezo não, eu não paro para rezar, mas eu sempre lembro de Deus. E isso é um pouquinho fantasioso, porque lembrar-se de Deus é muito bom, mas o que sustenta uma lembrança, uma memória de Deus forte, capaz de salvaguardar o nosso coração, é o tempo de oração que a gente consagra, que a gente dedica para estar a sós com Ele. Essa lembrança constante, mas uma lembrança de um nível, de uma intensidade capaz de proteger o nosso interior, ela é fruto da consagração do tempo, da comunhão com Deus na oração, naquele tempo que a gente para se dedicar ao Senhor. Mas algumas pessoas imaginam assim, eu não rezo não, mas eu estou sempre lembrando de Deus. Logo, meu relacionamento com Ele vai bem. Bom, vou fazer uma comparação, né, simples. Olha, eu não tenho tempo para minha família não, mas eu estou sempre lembrando deles. Eu não consigo parar para estar com eles, eu não brinco com os meus filhos, eu não saio com a minha esposa ou com o meu marido, eu não passo muito tempo com eles em casa, eu não converso muito com eles, mas todo o tempo que eu estou fora eu lembro deles. Sim, e o seu relacionamento com eles como é, né? Então, existem coisas sem as quais o nosso relacionamento com Deus ele pode ser uma boa intenção, mas ele não é uma realidade. E a primordial dessas coisas é a oração, né? Ninguém inventou uma maneira da gente ter relacionamento com Deus pulando por cima da oração, né? Se há oração, se você cultiva essa amizade, esse trato com Deus pela oração, seu relacionamento com Deus tem um bom ingrediente para se intensificar, para se aprofundar. Se você nunca tem tempo para rezar,
Ou se você sempre só reza fazendo outra coisa junto. A gente também tem mania de fazer isso, né? Eu não tenho tempo para rezar, então eu vou para o trabalho rezando, eu venho de não sei onde rezando. Olha, não tem problema, é ótimo você ir para o trabalho, por exemplo, rezando o terço, mas isso não é suficiente. Porque em algum momento a gente tem que parar com outras coisas para estar só com Deus, para dedicar tempo a Deus. Fazer duas coisas ao mesmo tempo me parece que seja algo muito saudável em nenhuma dimensão da vida. Por que seria saudável na dimensão espiritual? Né? Isso é problema de falta de atenção. Né? Então, sem essas práticas que a igreja resume em 3 palavrinhas que aparecem muito durante a quaresma, que são a oração, a esmola e o jejum. Sem essas 3 práticas, nosso relacionamento com Deus pode ser uma excelente intenção. Um dia eu quero... Mas não vai ser muito além disso. E é aquela história... às vezes ter boas intenções pode ser um problema. Porque o fato da gente ter boas intenções pode dar para a gente a impressão de que a gente está no caminho certo, ainda que a gente nunca se disponha a cumpri-las. E aí eu estou me enganando, né? Eu tenho uma ótima intenção de um dia ter vida com Deus. Sim, e hoje você já rezou? Não, mas eu tenho a intenção, um dia eu faço. E o problema é que esse dia às vezes não chega nunca. Né? Então, hoje, quaresma é tempo forte. Então, hoje é o tempo da salvação. Né? Hoje é o dia da conversão. Né? Nós cantamos isso durante a quaresma. Hoje, agora, vamos nos exercitar naquilo que põe a nossa atenção, põe a nossa prioridade no nosso relacionamento com o Senhor. E aí, oração, esmola e jejum são as 3 palavrinhas que, de alguma maneira, resumem essas práticas. Padre Antônio, a impressão que eu tenho, já nos alertava o Papa Bento XVI, é que tudo é tão relativo, tudo. A impressão que eu tenho é que muitos de nós católicos perderam a verdadeira dimensão, o que é oração, o que é jejum, o que é esmola. Então, a sensação no meu coração é de que esmola é isso, jejum, oração. Então, assim, como que a gente pode, nessa quarta-feira de cinzas, poder viver essa quaresma de verdade, né? Pedindo mesmo, a gente tendo... E jejum é isso. Esmola é isso. Eu estou fazendo ou não estou fazendo? Então, eu poder dizer para Deus, olha, Senhor, esmola está aqui, a oração está aqui, o jejum está aqui. Poder oferecer para Deus, né, concretamente, para não ficar nas boas intenções. Então, como eu posso oferecer para Deus esse jejum? Queria que o senhor ajudasse a gente nisso. A esmola, que esmola eu posso oferecer para Deus, né? E a oração? Tá. Então, o senhor falou não fazer... Tudo bem. Então, eu estou na minha cama, eu vou rezar o Pai Nosso e a Ave Maria sozinho na minha cama, não estou fazendo outras coisas. Tá bom? Como é que é? Vamos corrigir um pouquinho a visão do negócio. Porque senão alguém poderia imaginar assim, se eu fizer muito jejum, na marra, eu vou fazer Deus ter um relacionamento comigo. Uhum. Ou se eu der uma esmola, eu vou ser uma pessoa boa e aí Deus vai ter que olhar para mim. Calma, apaga tudo isso. Porque na cabeça de muita gente as coisas funcionam dessa maneira. Eu tenho que merecer que Deus... Não. O nosso relacionamento com o Pai do Céu, ele passa todo por uma ponte, por um caminho que se chama Jesus. Uhum. Tudo nos vem do coração do Pai por Jesus. Só tem um jeito da gente mergulhar no coração do Pai, através de Jesus, com Jesus, por Jesus. Então, nosso relacionamento com Deus não é um esforço nosso e ponto. Não é um relacionamento que a gente conquista. A gente não tem como conquistar. Nosso relacionamento com Deus é o relacionamento de um rei com alguns mendigos, e esse rei sai de casa e vem ao encontro dos mendigos e prepara uma mesa para eles e senta junto com eles e dá de comer a eles. Esse é o nosso relacionamento com Deus. Então, a iniciativa é dele, a bondade é dele. Há uma palavra linda do nosso
vocabulário católico, mas que pouco se usa hoje, a condescendência é dele. Ou seja, ele se inclinou para a gente, nos dando seu Filho Jesus. Então, todo o nosso relacionamento com Deus é Jesus. Passa por Jesus. Estar com Jesus, ser de Jesus, ser como Jesus. Oração, esmola e jejum são maneiras de nós aprendermos a ser como Jesus. É preciso que a gente aprenda a viver essas coisas do jeito de Jesus, para que a gente aprenda a ter um coração como o de Jesus. Não houve ninguém mais orante sobre a terra do que ele. Não houve ninguém mais esquecido de si próprio como ele, e isso é jejum. Não houve na terra ninguém que se desse mais do que ele, e isso é esmola. Então, oração, esmola e jejum não são obras que a gente na marra vai fazer com que, pronto, agora o senhor está me devendo. Para ganhar medalha? Né? Isso daí é uma visão muito esquisita, né? Porque nós somos os beneficiados sempre do nosso relacionamento com Deus. E a condescendência, ou seja, o inclinar-se, foi decisão dele, foi o primeiro passo dele. Ele nos deu Jesus. Agora, qual é o segredo da vida cristã? Ser um com Jesus para ser como Jesus. Oração, esmola e jejum me ensinam a ser como Jesus. São maneiras de ter um coração, de exercitar um coração como o de Jesus. Portanto, em primeiro lugar, oração. Oração significa diálogo, relacionamento real, não relacionamento fantasioso. Eu lembro sempre da minha família, pena que eu não tenho nunca tempo para estar com eles. Isso é um relacionamento fantasioso. O relacionamento real significa jantar com a família, conversar com a família, sair com a família, rezar com a família, dividir os problemas com a família e por aí vai. Oração é um pouquinho isso, né? É relacionamento real com o Pai Celestial. E só tem uma pessoa que pode ensinar isso pra gente. Jesus. E quando a gente aprende a ter trato com o Pai do céu como Jesus. É um relacionamento que de alguma maneira está sempre diante dos olhos do coração da gente. Ele reverbera, ele repercute nas nossas escolhas, no modo como a gente encara a vida, como a gente reage à vida, mas ele é alimentado por esse estar com o Senhor, dedicar-se. Eu gosto muito dessa palavra dedicação, né? É preciso dedicar tempo para estar com o Pai. Como Jesus fazia. Às vezes as pessoas de manhã cedinho já estavam procurando Jesus. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Estava lá no alto do monte orando. Né? Vamos dizer assim, era o recarregar de baterias dele, né? Portanto, oração é diálogo com um Pai. Aprender a dialogar com esse Pai significa ter toda a liberdade do mundo, toda a naturalidade do mundo para falar com Ele, mas também ter sensibilidade para ouvi-lo. E pronto, lá vem o padre com essa história de ouvir Deus. Isso é coisa para gente que já está há muito tempo na igreja, ou para gente muito santa. Não. Ouvir Deus é uma necessidade. A gente precisa de direção de Deus para a vida da gente. E existem maneiras de ouvir Deus. A palavra talvez seja uma das maneiras mais imediatas. Quando eu leio a Bíblia em oração, não como se ela fosse um livro de receita, né? Mas quando eu leio a Bíblia com o coração escutante, Deus vai me ensinar algo, Deus vai me corrigir em algo. Né? A liturgia da igreja é uma maneira da gente ouvir a Deus. O silêncio íntimo é uma maneira de sensibilizar-se para que Deus faça vir à tona alguma inspiração boa que o Espírito Santo coloca na gente. Então, oração é diálogo. Então, é desabafar com Deus, abrir-se diante de Deus, adorar, louvar a Deus, mas também receber algo de Deus. Sem tempos apropriados para isso, sem dedicação a isso, a gente está só falando de boas intenções. Aprender com Jesus a ter diálogo com o Pai. Aprender com Jesus a ser orante. Jesus priorizava isso. Ele sabia que tinha dias agitados, ele acordava mais cedo para estar a sós com o Pai. Jesus na cruz não fala com os homens, ele fala com Deus.
Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Meu Deus, por que me abandonaste? Ele manifesta a fragilidade da nossa natureza humana, dizendo, por que me abandonaste? Ele manifesta o poder da sua filiação. Pai, depois de toda essa dor, no fim eu sei que a minha vida está nas tuas mãos, e essa confiança no Pai é a vitória dele sobre a cruz. Mas o tempo todo ele está, né, priorizando o seu relacionamento com o Pai. Isso é cultivar uma vida de oração. Sem ler Bíblia, não dá. Sem participar da liturgia da igreja, não dá. Sem fazer um pouquinho de silêncio interior, não dá. Então, são algumas dicas, mas Deus vai conduzindo cada um também do seu jeitinho, né? A gente tem que acreditar que o Espírito Santo também tem a ver com a nossa oração, né? Ele vai conduzir a gente, se a gente se animar a começar um caminho. No começo, tudo é motivo para desistir, né? Desde distração até tentações que fazem a gente, ai meu Deus, eu não podia estar pensando isso, que horror. Vai passar, deixa, né? Tudo é motivo. Mas se você é fiel, aos pouquinhos a graça de Deus vai vencendo. Então, oração. Padre Antônio, enquanto o senhor falava assim, fiquei imaginando aquele momento que os apóstolos foram contemplar Jesus orando, e eles ficaram tão comovidos, né, que eles pediram, né, Senhor, me ensina a orar. Então, acredito que esse pedido dos apóstolos, acho que ele cabe bem para a gente, né? Exato. Para a gente pedir a Jesus, se a gente não sabe, e ele ensinou. A gente acha que sabe, a gente não sabe, né? Ele ensinou. Quando eles pediram, ensina-nos a orar, ele ensinou. Quando orar, dizei Pai Nosso. O Pai Nosso, a igreja sempre entendeu não só como uma oração a ser repetida, mas como uma oração modelo. Ou seja, cada uma dessas frases, ela tem que ser destrinchada no coração. Quando você vai para a sua oração pessoal, 15 minutinhos que você separou do seu dia para falar com o Pai. Ali, junto com Jesus, que é o nosso mestre em tudo. Quando você começa a orar pelo Espírito Santo, Jesus já vai te dando dicas. Se você começa a orar e contemplar as palavras do Pai Nosso, ele vai se abrindo aqui dentro. O Pai Nosso vai desabrochando dentro. E cada frase você percebe, tem uma maneira de eu viver isso hoje, na minha vida. Tem uma maneira de eu traduzir esse pedido de Jesus para algo, para alguma dimensão da minha vida. E aí essa oração ela vai crescendo dentro da gente. Santa Teresa, ela às vezes não conseguia passar do Pai, né? Ela começava a rezar o Pai Nosso e não chegava no Nosso, né? Porque ela se encantava só com essa descoberta. Eu tenho um Pai no céu, né? Então, é uma maneira de começar a mergulhar um pouquinho mais no nosso relacionamento com o Pai Celestial, deixar o Pai Nosso desabrochar dentro da alma da gente. A gente tem a tendência a achar que as orações da gente têm que ser orações improvisadas, né? Tem que ser da minha cabeça, tem que ser... Não. Orações que realmente manifestam o coração da gente nem sempre precisam ser orações inéditas, que ninguém nunca falou, né? Espontâneas, né? Que tem que ser com uma palavra que vem na minha cabeça agora, né? O Pai Nosso é a oração que mais deve manifestar o nosso coração na medida em que o nosso coração vai se parecendo com o de Jesus. E aí eu não preciso de muitas palavras novas, porque são as palavras de sempre, né? Que então, ele ensinou, né? Tirar da cabeça das pessoas também uma impressão que se dá hoje de que uma oração só é genuína se ela poderosa, se ela é só da sua cabeça. Espontânea. Não é bem assim, né? É claro que você pode e deve dizer coisas suas, mas você pode se basear nas palavras do próprio Jesus. Tem base melhor do que essa? Não tem. Então, quem sabe na Quaresma a gente fazer esse propósito de deixar o Pai Nosso desabrochar na nossa alma. Eu acho que seria muito bacana, né? Ao chegarmos ao tempo pascal, aqui, daqui a 40 dias, e alguém compartilhar com a gente, olha,
essa quaresma, esses 40 dias, eu fiz uma profunda experiência na minha vida de oração, no meu diálogo com Deus, a partir do Pai Nosso. O Pai Nosso cresceu dentro de mim. Eu descobri coisas que eu nem percebia. Nossa, a gente ia ter ganho o dia, né? Ela podia aposentar. Né? Então, quem sabe, fica como uma sugestão, né? Eu ainda estou com gostei muito, com a palavra exercícios, porque eu preciso fazer exercícios por causa do meu problema do joelho. Então, ela caiu muito bem no meu coração, né? Exercícios para que eu possa ter uma comunhão com Deus. E agora, o exercício seguinte, né? Da esmola. O senhor está falando da oração e a partir do Pai Nosso. E a esmola. O exercício da esmola, Padre Antônio. Olha, ninguém foi tão generoso em dar esmola quanto Jesus. E a esmola que Jesus nos deu foi a vida dele, o sangue dele. Jesus não nos deu coisas, Jesus nos deu a vida. E com a vida dele, ele nos deu uma nova vida para nós, né? Então, esmola não é... Porque na cabeça da maioria das pessoas, a palavra esmola já significa uma coisa meio michuruca, né? Então, esmola é um trocadinho que eu dou para me livrar de uma pessoa que está me importunando. Né? É essa palavra mesmo que está no original, esmola? Aqui na Bíblia de Jerusalém é esmola. Né? Esmola. E é uma palavra que na linguagem cristã não tem esse caráter de uma coisa que está me sobrando, que não vai me fazer falta, por exemplo. Jesus nunca deu sobras para ninguém. Né? Jesus guardava as sobras, ele dava o que era bom. Né? Então, para muita gente, esmola é a sobra, que não vai me fazer falta. Esmola é alguma coisa que eu dou para me livrar de uma pessoa que está me importunando. Esmola é alguma coisa que eu depois digo, me fez tão bem. Como se eu não estivesse de fato olhando para a necessidade do outro, mas para mim mesmo, né? Quer dizer, porque dar algo para outros, hoje em dia até a ciência comprova isso, faz bem para a gente, né? Mas espera aí, será que o meu olhar nunca saiu de mim mesmo? Não tá cristão isso daí, né? Tá meio esquisito, né? Então, ninguém nunca foi tão generoso em dar esmola como Jesus. Só que Jesus não deu coisas, ele se deu. Me parece que é um bom critério. Né? Quando eu dou algo, eu estou me dando junto. Porque isso significa que eu estou dando esmola, do ponto de vista cristão. Se eu simplesmente eu desentravanco alguma coisa na minha casa, não é só isso. Né? Não é possível que seja só isso. Né? Eu preciso ir naquilo que eu dou. Isso é esmola realmente. Quando eu dou, se eu estou me dando junto. Exato. Né? Então, se eu dou um pouco do meu tempo para ouvir uma pessoa que não tem com quem conversar, uma pessoa de idade que vai dizer pela segunda, pela terceira, pela 15ª vez a mesma coisa, eu estou me dando ali. Então, isso é a minha esmola naquele momento. Se eu posso ajudar alguém e a medida da minha ajuda não é o que me sobra, mas é a minha generosidade, eu estou indo junto naquilo que eu estou dando. Então, isso é esmola no sentido cristão. E por aí vai. A gente poderia pensar 1 milhão de maneiras que a gente tem de se dar. Às vezes é um sorriso, né? Um monte de gente olhando e tal. Eu lembro há um tempo atrás, na linha amarela, estava passando e aí o carro parou ali no pedágio. Eu sempre esqueço de botar aquele negócio para passar de vez, só lembro ali, né? E aí o carro da frente, eu tive a impressão de que a pessoa tinha sido um pouquinho grosseira com a moça que estava dando o troco do pedágio, né? E eu vi alguma coisa ali que eu achei que ficou meio... Então, eu falei, meu Deus, era um dia quente, era um dia... Então, quando eu parei, eu falei, oi, tudo bem com você? Olha, Deus abençoe muito e não deixe seu dia ficar ruim não, tá? Tem um dia bem legal. Aí a moça abriu um sorriso assim. Cara, foram 30 segundos, até porque senão o pessoal começava a buzinar atrás, né? Mas era a minha maneira de tentar dizer para ela, poxa vida, deixa para lá, né? E aquilo naquele momento foi esmola, porque eu de fato me preocupei ali, poxa, uma pessoa trabalhando aqui e ainda... E quanta gente já fez isso comigo, talvez com você também, né? Quanta gente passou pela gente e nós éramos os que precisavam de esmola.
E alguém deu. Né? Valorizou algo que a gente fez, deu atenção para a gente numa hora de desânimo, de cansaço. Queria dizer isso, inclusive, para os irmãos, que vai que tem alguém que tem muitos bens materiais assistindo a gente, uma pessoa que tem um apartamento legal. Eu tenho certeza que você também precisa de esmola. Entendeu? E eu tenho certeza que de mil maneiras Deus providencia pessoas que nos dão esmola. E, acima de tudo, Ele nos deu Jesus. E a esmola que Jesus nos deu foi a nossa salvação. E sem ela, toda a nossa opulência é nada. Então, no fundo, todos nós somos pobres que precisam de esmola e todos nós temos algo para dar de esmola a alguém. Mas dar esmola é dar-se, é ser generoso. É uma pena quando a gente vê na igreja tantas pessoas cuja medida não é a medida da generosidade, é a medida, como a gente aprende no mundo, né? A medida do menor esforço, o que me custa menos. Mas com esse padrão, com essa régua, a gente não chega a lugar nenhum. Né? Então, quem sabe... Eu lembrei do Dom Helder Câmara, ele falava isso, né? Ninguém é tão pobre que não possa dar, ninguém é tão rico que não esteja precisando de uma esmola. E isso é fato, né? Então, dar-se, não dar sobras, não dar sobras. Se você vai dar alguma coisa, vou levar lá para a paróquia, ou não sei o que, para os pobres. Sim, você está levando alguma coisa que você desatravancou de casa, pega agora alguma coisa que não é o desatravanco e leva junto. Nem que seja para lembrar que você não está transformando os pobres em depósito de lixo. Porque pobres são pessoas, não são depósitos de lixo. Então, se você tem uma roupa, por exemplo, que você não teria coragem de usar, porque tem um rasgo assim bem... Por que você acha que alguém deveria usar aquilo? Então, ao invés de levar... Pegue uma blusa sua, no meio das 50 que você tem, e leve aquela ali, né, para lembrar... Não é o outro, é para lembrar a gente, né, de que o tempo inteiro nós estamos lidando com pessoas. Não são não são bicho, não são depósito, né? Se colocar no lugar das pessoas. Eu gostaria de receber isso. Isso me deixaria feliz, isso me lembraria da minha dignidade. Ou isso me lembra mais ainda do que todo mundo diz, que eu não valho muito. Sabe? Então, pensar um pouquinho nessas coisas. Se a gente não pensa nessas coisas, que a gente é qualquer coisa cristão, não. Né? A gente simplesmente está fazendo coisas... Pode ser para dar um tranquilizantezinho para a nossa consciência, mas esse tranquilizantezinho não engana Deus, engana a gente. Né? Mas isso daí não engana Deus. Né? Então, isso é muito sério. Né? Isso é muito sério. Coisas pequenas podem ter um valor incrível. E a gente pode roubar das coisas mais bonitas o valor delas se a gente faz sem o coração que deve ter, sem o coração de Jesus. Né? Jesus nunca mediu nada pelo menor esforço. Né? Jesus sempre usou a medida da generosidade. Pois então vamos usar essa também. Essa é a nossa. Nós somos dele. Né? Por isso que Jesus ficou comovido, né, com a oferta daquela viúva. Né? Ao contrário dos outros, Jesus se comoveu com aquela mulher, né, Padre Antônio? O que Jesus disse foi, ela deu tudo. Os outros davam as sobras. Só que as sobras dos outros era muito. Óbvio, se você me perguntar, eu preferia as sobras do outro para levantar uma parede na minha igreja, eu preferia as sobras do outro. Mas para Deus não é assim que funciona. Né? Jesus não estava vendo quanto cada um dava, Jesus estava vendo o modo como cada um dava. A matemática de Deus é outra. Né? E aí ele percebeu, os outros estavam dando sobras, aquela moça estava dando tudo. Para Deus a diferença está aí, né? Então, de vez em quando a gente tem que dar uma vasculhadinha no coração da gente, porque é muito fácil a gente acabar por 1 milhão de razões, porque a gente é ótimo de dar razão para a falta de generosidade da gente mesmo, né? Por 1 milhão de razões a gente pode se dar justificativas para viver pelo menor esforço. Né? Isso é a mentalidade do mundo, né? Eu vou fazer aquilo que me dá... O que as pessoas perguntam mais quando elas vão tomar atitudes? O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Bom, se você for com essa mentalidade, meu querido amigo, você vai ganhar tudo, menos o reino de Deus. Né? Então, na hora de fazer aquelas listinhas que às vezes o pessoal faz, prós e contras, né? Eu vou tomar uma atitude, o que eu ganho, o que eu perco?
toma cuidado para não esquecer só do detalhe, né, que para Jesus não era um detalhe, né, que você pode ganhar o resto todo e perder o reino de Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perde a si próprio? Então, nós somos cristãos, poxa vida. A nossa cabeça tem que estar moldada por critérios outros e não por aquilo que o mundo tenta, né, conformar a gente, como diz São Paulo, né? Não vos conformeis, não entrem na forma desse mundo, né? Então, sabe, de vez em quando a gente tem que... Peraí. Que critério é esse? De onde é que vem isso? Né? Isso é inspirado por Deus, pela lei de Deus, ou é um pensamento demasiado humano, como diria Nietzsche? Né? Demasiado humano, né? Com calma, né? Agora, Padre Antônio, só para a gente concluir essa parte da esmola, então a gente, normalmente, em cada missa, né, tem um momento em que alguns servos paroquianos, né, levam... seria o momento da gente perguntar, a gente já está habituado, muitas pessoas já fazem no piloto automático, abre a carteira, sei lá. Procura o que tem de menos. Se for uma nota de 2, é a nota de 2. Mas se tiver alguma coisa menor, pega o menor. Porque menor. Na cabeça das pessoas é isso, entendeu? Eu vou dar o menos. Né? Aí eu estava querendo assim, como é que a gente pode, antes de abrir a carteira, né, abrir o coração, perguntar para Deus, né, se é por aí, né, Senhor, o que o Senhor quer, como é que o Senhor quer que eu faça essa esmola, é para o Senhor, para o Senhor nessa igreja. É por aí, Padre Antônio? Eu não vou nem falar de igreja, porque senão fica parecendo que a gente está pedindo dinheiro e eu não estou afim disso. Agora, vamos botar outras coisas até para ajudar diretamente uma pessoa pobre. Não é? A gente corre o risco de fazer isso, a gente dá pedaço de pano que não é mais roupa, que a gente jamais usaria. Peraí. E depois ela diz, eu dei umas coisas para os pobres. Oi? Não, você simplesmente arrumou as gavetas. Só isso. E ao invés de jogar fora, porque às vezes é tão apegado ao que tem que diz, mas eu não vou jogar isso fora, pelo menos eu vou dar para alguém, como se estivesse fazendo. Não. Então não vamos nem falar do dinheiro da igreja, porque senão parece que é para dar para a igreja. Então o padre está fazendo ali, está passando a sacolinha. Né? Não é isso. Para qualquer coisa. Qualquer coisa. Qual é o critério que eu tenho para qualquer coisa na minha vida? Que não passe por esse registro, o que eu ganho com isso. Eu acho que o X da questão, Laura, está aí. Está aí. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Tudo o mais vos será dado por acréscimo. Ou a gente acredita que isso é real, ou a gente não acredita. Eu não consigo enxergar um meio termo aí. Né? Então, ou a gente acredita que isso é real, e em alguns momentos a gente vai ser generoso, e às vezes mais generoso do que uma certa razão humana poderia nos aconselhar, ou a gente vai estar sempre medindo tudo por o que eu ganho com isso. Relacionamento com as pessoas, situações no trabalho, alianças que eu faço, sociedade que eu faço, e mais 1 milhão de coisas que poderiam vir. É um registrozinho de coração. No fundo, tudo passa por aí. É uma mentalidade que a gente precisa perceber. Essa é a mentalidade do mundo. Mas e a mentalidade do reino? Eu sou cidadão de onde, afinal de contas? Eu estou passando por aqui. Mas se eu sou cidadão do reino de Deus, sabe, a estrutura da minha cuca, ela está sendo moldada de outro jeito. E isso tudo passa muito pela questão das coisas. Né? Mônsenhor Abílio, né, nosso antigo pároco aqui, dizia que o último órgão do corpo humano a ser convertido era o bolso. Né? E o bispo Roberto Macalister, da Igreja de Nova Vida, fundador da Igreja de Nova Vida, ele tinha um livrozinho, Dinheiro, um assunto muito espiritual. Muito espiritual. Porque, na verdade, o modo como a gente se relaciona com as coisas fala muito do coração da gente. Não, Padre Antônio, assim, só a título de passar mesmo, eu entrando no Instagram, fiquei muito comovida porque eu vi uma nota da ajuda à igreja que sofre, né, com todo esse drama que a Turquia e a Síria passaram, e na televisão, a gente viu muito da Turquia, mas eu vi muito pouco da Síria, e
e a Síria também sofreu, e ajuda a igreja que sofre. Ela foi uma organização que conseguiu, nesse meio tempo, chegar lá. Então, na mesma hora eu vi, procurei ver, não foi muito, mas assim, aquilo me tocou profundamente, porque eles conseguiram, nesse momento de dor, além do país estar em guerra há mais de 10 anos, né, ainda sofrer um terremoto, ser difícil chegar até lá, porque as estradas... Mas alguns irmãos, não sei como, da ajuda à igreja que sofre, conseguiram chegar lá, em algumas cidades, inclusive, se eu não me engano, em Alepo, que foi o Alepo, não sei como se pronuncia, uma das mais sofridas. Então, assim, a importância nessa hora, no momento desse, da esmola, né, Padre Antônio? Ou contribuição, como a gente, né, preferir falar. E né? Das prioridades. De repente, se chega um negócio desse no meu Instagram e mexe comigo, cara, o que é prioridade? Eu posso mandar um dinheiro aqui para esse lugar. Bom, não vai resolver tudo de todo mundo, mas eu tô indo junto, né, com esse dinheiro. Ou então, não, mas esse daqui eu estava guardando para comprar a 15ª calça. O dia que a gente morre, não dá para levar todas as calças vestidas, nem todos os sapatos dentro do... Lá na paróquia eu falo muito isso, né? Olha, o dia que as senhoritas aqui morrerem, eu vou pedir para tentarem colocar dentro dos caixões todos os sapatos que as senhoras compram, né? E guardam nos armários, né? Então, sabe, senso de prioridade. Senso de prioridade, né? Se a minha prioridade é uma coisa inútil, tá bom. Mas isso fala muito de mim. Né? Então, o modo como eu me relaciono com as coisas fala muito de mim. Né? E numa hora dessas, né, de repente, eu vejo aquele bate um... Poxa, será que eu não consigo pensar que talvez seja Deus mostrando... Tá vendo? Precisam de você. Repito, não resolve tudo, óbvio que não resolve, né? Mas alivia um pouco o sofrimento de alguém, né? E talvez mostre que, de fato, a minha prioridade não é o meu supérfluo, mas é o necessário do outro. Né? Então, essas coisas todas falam, né? E devem fazer a gente repensar um pouquinho a gente mesmo. Né? Então, esmola não é só dar coisas, é dar-se. Eu vou nas coisas que eu dou. Quando eu dou o que não me... a sobra, eu estou dizendo algo de mim. Quando eu dou, às vezes, aquilo que vai fazer falta, eu estou falando algo de mim. Né? E aí, não precisa dizer muita coisa, né? Padre Antônio, então agora vamos falar do jejum. Porque essa palavra, ela está sendo tão usada. Você abre assim o Instagram, só tem nas páginas de estética. Então, não sei até que ponto isso... chega, né, a cada católico que agora fica... Então, mas o jejum é bíblico, né? Então, vamos falar um pouquinho do jejum como exercício, né, que a igreja nos pede, nos recomenda a partir de hoje, para a gente ficar mais junto de Jesus. Exato. Então, bom, primeira coisa, a motivação. O que caracteriza o jejum e diferencia o jejum da dieta, né? Ainda que seja um jejum intermitente, é uma forma de dieta, né? No sentido físico, né? O jejum, ele tem uma motivação espiritual. Então, é um exercício espiritual, é uma prática com a qual eu estou vivendo o meu relacionamento com Deus. Eu estou orando com o meu corpo quando eu jejuo. Assim como a minha mente e o meu coração oram, eu não sou um anjo, eu sou um ser humano, então eu tenho corpo. Então todo o meu ser deve orar, deve estar nessa dinâmica de relacionamento com Deus. E o jejum é o corpo orando. Portanto, a motivação é a primeira coisa importante. É a motivação do exercício espiritual. Depois, uma coisa que também é importante e que o jejum feito pelo pessoal que quer emagrecer, né, ou manter a forma, ou diminuir suas taxas, sei lá, né, de alguma coisa, poderia aproveitar também para outras dimensões da vida, é que o jejum é uma forma de disciplina da vontade. Muito na nossa vida, se não tudo na nossa vida humana,
passa pela nossa vontade, pelo nosso querer e não querer, pelo nosso dizer sim ou dizer não. A vontade tem a ver com tudo isso, né? E educar a vontade é uma das coisas mais fundamentais também para a vida espiritual, né? A gente não constrói a nossa vida espiritual nas nuvens, né? Santo Tomás de Aquino, os filósofos e teólogos medievais escolásticos diziam que a graça supõe a natureza, ou seja, o trabalho de Deus supõe uma pessoa que está sendo amadurecida como ser humano na sua capacidade de responder a um caminho com Deus, a um chamado de Deus. Então essa educação da vontade, ela é necessária sob o ponto de vista meramente natural. Ela é necessária para que eu desenvolva, por exemplo, o potencial, os talentos intelectuais ou físicos que eu recebi, mas ela também é fundamental para a vida espiritual. Jejum significa, de algum modo, dizer não para si próprio, esquecer um pouquinho de si próprio. Lembrar que as nossas prioridades são as prioridades que nos colocam em relacionamento com Deus. Então, a nossa vida, a vida de um cristão, a locomotiva dela não são os desejos ou os instintos naturais. A vida do cristão, a locomotiva dela é a busca de Deus, é o desejo de Deus, o desejo do céu. O resto vai atrás disso. E, eventualmente, é preciso que, inclusive, eu aprenda a dizer não para mim mesmo. Não para desejos momentâneos, para instintos que são até lícitos, por exemplo, comer, mas que se eu não coloco limites neles, eles acabam me arrastando em outra direção. Então, esse trabalhinho de educação da vontade, ele tem um caráter natural, mas ele também é muito necessário para a vida espiritual. Jesus disse que é preciso renunciar a si mesmo, não é? Quem não abre mão de si mesmo e não toma a sua cruz não é digno de mim. Ou seja, quem não diz não para si próprio não consegue caminhar com ele. O jejum é um exercício que eu faço, que envolve o meu empenho pessoal, é algo intencional, não tem a ver só com aquilo que acontece, eu estou buscando, mas que me ajuda a educar a minha vontade. E isso para a vida cristã é fundamental. E a terceira coisa é que o jejum, talvez seja a coisa mais importante, me assemelha a Jesus. Porque ninguém nessa terra foi mais esquecido de si próprio do que o nosso Salvador. Né? Quando as pessoas reclamavam, Jesus, você não está comendo direito, né? Jesus dizia, olha, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então ele era capaz de esquecer dele, das suas necessidades, até de comida, porque a vontade do Pai, o levar o amor do Pai, abrir os braços, né, do Pai para aquela gente que buscava ele, era prioridade. Então Jesus era capaz de esquecer de si próprio. Quando nós jejuamos, de alguma maneira a gente está fazendo isso, a gente está esquecendo um pouquinho da gente e a gente está colocando o nosso radar mais na direção da vontade do Pai. A vontade do Pai é prioridade. E eu faço isso por meio de um exercício, que é abrir mão de comida. Né? Há muita gente que fala, eu estou fazendo jejum de televisão. Tá, o que significa isso? Você estava acostumado demais a ver televisão, assim, um programa legal, e você cortou durante um tempo? Ok. Mas se você via coisas impróprias a um cristão na televisão, isso não é jejum, isso é o mínimo que se espera de alguém que está vigilante. Porque se você coloca tudo para dentro, daqui a pouco você está vivendo de tudo. Né? Então, cuidado. Jejum não é isso. Né? Jejum não é deixar de fazer algo que não é correto, que não é lícito. Jejum é abrir mão de algo que é lícito para rearrumar as prioridades da vida da gente. E passa tradicionalmente pelo comer. Né? Então eu posso fazer jejum de televisão? Posso, mas tenta fazer o de comida também, que talvez seja algo bem mais empenhativo. Né? Não sei se eu estou me fazendo entender, né? Mas parar, né, a alimentação, porque jejum é uma coisa e abstinência é outra. Então eu posso não fazer jejum durante toda a quaresma, a não ser na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, que são os 2 dias em que a igreja ordena isso, né?
Mas eu posso fazer abstinência, por exemplo, de chocolate, de Coca-Cola, de café, a quaresma inteira. Ou de carne, a quaresma inteira, enfim. Mas né? não é jejum. Não é jejum, é abstinência. Eu tô deixando de comer algo que eu gosto. Eventualmente vou estar substituindo por outras coisas, enfim. Né? Mas algo que talvez tivesse muito apelo para o meu paladar, para o meu prazer, e que talvez nem servisse para me alimentar, por exemplo, o café. Né? E eu estou fazendo uma abstinência. O jejum, de fato, é suspender um pouco da alimentação, diminuir quantidades, eventualmente interromper a alimentação, por exemplo, por um dia. Né? Ou, se for o caso, alimentar-se com pão, com água. Né? Você não precisa ficar sem comer nada o dia inteiro. Você pode limitar nos horários de refeição a comer pão. E isso é uma forma de jejum. É óbvio, quem nunca fez vai ter uma dorzinha de cabeça, vai sentir tá bom, nunca vi ninguém morrer por isso. Mas se você quer, por exemplo, antes de tentar fazer um jejum um dia a pão e água, se você quer tentar diminuir um pouco a sua alimentação, né, faça uma refeição completa só no dia. E aí as outras duas, que seria o café e o jantar, substitua por uma coisa bem levinha. Você está se acostumando a romper um pouco com aquela tendência da gente, até por conta da ansiedade, de sair botando de tudo para dentro. A qualquer hora, de qualquer jeito. Né? Então, educar-se para o jejum também é uma coisa que às vezes demora uns diazinhos, umas semaninhas. Mas você pode arriscar fazer. É claro que você decide, segundo a sua saúde, as suas possibilidades de trabalho. Vou fazer um dia, ou vou fazer 2 dias na semana durante a quaresma, ou vou dedicar uma semana da quaresma para um tempo maior de jejum. E aí, repito, não quer dizer que você vai ficar uma semana sem comer nada, mas você vai ou fazer uma abstinência de alguma coisa e vai, de repente, diminuir o número de refeições. Enfim, as possibilidades são várias. Né? Se eu não me engano, o Padre Jonas escreveu um livrinho muito bom sobre o jejum, a prática do jejum. Recomendo, se alguém quiser entrar lá no site da Canção Nova, deve ter ainda lá. Né? Então, bem objetivo. Apresenta várias possibilidades de jejum. Sem estrepulia, pelo amor de Deus, ninguém vai inventar de ficar 40 dias sem comer, não recomendo, né? Nem de longe para ninguém, né? Mas um dia, principalmente um dia de oração mais intensa, né? Uma sexta-feira. Durante a quaresma ou durante o ano, acompanhar a oração com jejum talvez seja algo muito valioso. Padre Antônio, foi muito bom porque nos deu assim um novo olhar para o jejum, né? Principalmente esse terceiro motivo, né, que nos aproxima mais de Jesus, mas também jejum é o corpo da gente orando, foi ótimo o primeiro. Mas assim, acredito que tenha dado assim, em cada um de nós, dos irmãos e irmãs que estão vendo, assim, pelo menos começar a ter um olhar novo ou começar a perguntar que jejum eu posso fazer, o Senhor Deus pede de mim nessa quaresma, né? Começar com as pequenas coisas, como é bíblico também, começar com as pequenas coisas e fazer essa experiência, aceitar esse convite que a igreja me recomenda, que a palavra de Deus me orienta, né? Para a gente se aproximar mais um pouco de Jesus. Dessa forma, foi muito bom. Eu acredito que, e lembrando sempre que o mais importante é isso, né? Nenhuma dessas coisas, oração, esmola, jejum, nenhuma dessas coisas é algo que a gente possa depois cobrar de Deus. Então o Senhor tem que olhar. Não. Ele é que vem até a gente, Ele nos deu Jesus e tudo, o nosso relacionamento com Deus está todo centralizado em Jesus. Sermos transformados à imagem dEle, esse é o grande alvo da nossa vida. E, como a gente falou já várias vezes ao longo dessa nossa partilha, ninguém na Terra jamais foi mais orante, foi mais generoso, foi mais esquecido de si próprio que Jesus. Né? E nos ensinou a fazer isso. Então, essas 3 coisas, né? De modo especial oração e jejum, que na Bíblia aparecem tantas vezes juntinho, acho que é importante a gente falar delas, né? E falar disso. Beleza, Laura, falamos demais, vamos parar, senão o pessoal vai embora e a gente fica aqui sozinho. Ai, que bom. Acho que a gente vai ter uma Semana Santa, não, mas uma quaresma, Semana Santa ainda daqui a 40 dias,
abençoada, bem juntinho de Jesus. As leituras todas nos ajudam, né, Padre Antônio? Hoje a partilha nossa foi meio durona, com cara de início de quaresma mesmo, né? Que bom! Dando Que bom! umas bronquinhas cheias de amor, né? A gente dá bronca, mas a gente ama muito. Mas eu creio que pode ser um tempo de descobertas muito legais, verdade, né, na Padre nossa Antônio. comunhão com Deus. Acho que se a gente olhar dessa maneira, nossa, a gente começa a ver diferente. Não é uma cobrança. Cobrança, a gente já sabe que não funciona muito, né? A gente, quanto mais se sente cobrado, parece que mais a gente quer fazer do outro jeito, né? Não é uma cobrança, é uma descoberta. Nosso relacionamento com Deus pode nos levar a vencer limites que a gente imaginava, Achava que né? Não, e que né, a gente não. pode superar. Então, fica aí o desafio para a gente nessa quaresma, para nós todos, né? Parecermos um pouquinho mais com Jesus através dessas 3 disciplinas, desses 3 exercícios: oração, esmola e jejum. Beleza? Beleza. Vamos nós. Irmãos, um abração, Deus abençoe. Até logo. Tchau, tchau.